Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula de Direito Constitucional, aqui no curso Dedicação Delta, voltado para a sua preparação para as futuras provas de delegado. Tem um tema que é bastante constante nos editais, no conteúdo programático dessas carreiras, que é o processo legislativo. Nós vamos conversar, então, sobre essa atribuição que é típica, que é primordial do Poder Legislativo. Lembre-se, aliás, que o Poder Legislativo não tem esta única atribuição típica ou primária. É também atribuição primordial do Legislativo exercer a fiscalização. Então, ao lado da produção normativa, ao lado dessa atividade legiferante, o Poder Legislativo tem outra atividade típica, que é a de fiscalizar. Mas neste encontro nós vamos nos dedicar a entender o processo legislativo de uma maneira objetiva, de uma maneira mais rápida, porque é um encontro de 1 hora. Eu vou tentar e apresentar detalhes que dizem respeito às espécies normativas primárias, que são aquelas listadas no artigo 59, e que são chamadas de primárias justamente porque elas retiram um fundamento de validade diretamente da Constituição. Então, quando você pensar em processo legislativo, estamos falando de um conjunto de atos que devem ser praticados numa ordem, que devem ser, então, realizados sucessivamente para que possamos criar as chamadas espécies normativas primárias que estão aqui no artigo 59. Então, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, de leis complementares, ordinárias e delegadas, de medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Essa atividade ela foi entregue com primazia ao Poder Legislativo, mas não com exclusividade, o que significa, por óbvio, que os outros poderes também exercem essa atividade de produção normativa. Basta pensarmos, por exemplo, nas medidas provisórias e nas leis delegadas, que são editadas pelo Presidente da República. Sem dúvida, é o Poder Executivo exercendo uma função atípica, secundária de legislar, de produção normativa. Quando um tribunal cria seu próprio regimento interno, está também exercendo essa atividade legiferante. Então, legislar é uma atividade que foi entregue ao Poder Legislativo, mas não com exclusividade, porque os outros poderes, de modo atípico ou secundário, também exercem essa tarefa, né? E isso me faz pensar exatamente naquela ideia que você tem que ter sobre a separação de poderes, que está inscrita no artigo 2º da nossa Constituição. Os poderes não receberam funções que serão realizadas de modo estanque e isolado, não. Os poderes receberam funções primordiais típicas, mas mesmo essas são partilhadas com os demais. Quer outro exemplo? Quem julga? O Poder Judiciário. Mas essa atividade também pode ser exercida de modo atípico, justamente pelo legislador. Quando, por exemplo, o presidente comete um crime de responsabilidade, ou seja, pratica uma infração político-administrativa, você bem sabe que a Câmara dos Deputados tem que autorizar o processamento do presidente para que, então, o Senado Federal possa processá-lo, julgá-lo. Quer dizer, todo o processo se desenrola no seio do Poder Legislativo. Então, isso mostra que a nossa separação de poderes, ela representa um mosaico bastante complexo de divisão de tarefas, né? Outro detalhe sobre a atividade legislativa, que eu também considero importante, é organizarmos as espécies de processo legislativo que existem. Então, o nosso processo legislativo é indireto. Por quê? Porque as espécies normativas são construídas pelos nossos representantes, ou seja, por indivíduos que foram eleitos pelo povo para poderem cumprir essa atividade. Mas esse processo legislativo indireto não é o único modelo que existe. Temos um processo legislativo que pode ser chamado de autocrático, quando toda a legislação é elaborada sem nenhum resquício de participação popular, as normas são então impostas pelo governante. Temos o processo legislativo direto, né, em que o povo o conduz diretamente. Enfim, são várias as modalidades e o nosso, sem dúvida, é um processo legislativo indireto, porque as espécies são construídas pelos nossos representantes. Tá bem? Agora, não confunda esse detalhe com um outro ponto importante aqui da matéria, que é o seguinte: a soberania popular. A soberania popular ela é exercida pelo povo de duas maneiras: indiretamente, por meio dos nossos representantes eleitos, e diretamente porque existem instrumentos de participação popular direta em nossa Constituição. O plebiscito é um exemplo, o referendo é outro, iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei também ilustra esse cenário. Então perceba, a soberania popular, né, já que todo o poder emana do povo, a soberania popular ela é exercida pelo povo indiretamente e também de forma direta por meio de alguns instrumentos. Agora, quando a gente olha em específico para o processo legislativo, a gente sabe que ele vai ser conduzido pelos nossos representantes. Por isso, o processo legislativo é chamado de indireto.
tá bom? Agora, a classificação mais importante nem é essa primeira que eu apresentei, e sim a classificação quanto às fases procedimentais, porque aí você tem o processo legislativo ordinário, você tem o processo legislativo sumário e você tem os processos legislativos especiais. Tá? Então, quanto às fases procedimentais, são essas três as classificações possíveis. Vou lhe lembrar aqui de alguns detalhes. Primeiro, o processo ordinário é o seguinte, é aquele que a gente vai utilizar para a confecção das leis ordinárias. É o mais básico que nós temos. Normalmente a gente estuda ele primeiro, para depois você, identificando as diferenças na confecção das outras espécies normativas, você vai notando por que elas seguem um processo legislativo que a gente chama de especial. É especial porque tem alguma diferença, alguma distinção com relação a esse processo legislativo ordinário, que é o básico. Tá? Então, leis ordinárias são elaboradas pelo processo ordinário. As demais espécies normativas, todas as demais, leis complementares, delegadas, MPs, decretos legislativos, resoluções, emendas, todas as demais são elaboradas segundo um processo legislativo que a gente chama de especial. É especial porque o rito se afasta, ao menos em algum aspecto, da normativa geral, que é o processo ordinário. Tá? E, por fim, existe também o processo legislativo sumário. Ele está previsto nos parágrafos do artigo 64. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. E ele é muito interessante. É chamado de processo legislativo sumário ou regime de urgência constitucional. Sem dúvida, é um procedimento mais célere e mais rápido, mas tem alguns requisitos para que ele possa ser utilizado. Para começar, a iniciativa tem que ser do presidente. Então, o presidente é que tem que apresentar o projeto de lei. E ele é sumário porque esse projeto de lei ele vai ser discutido e votado, ou seja, vai passar pela deliberação e votação numa casa legislativa dentro do prazo de 45 dias. São 45 dias para cada casa. Tá? Então, a casa tem 45 dias para poder discutir, votar, aprovar ou rejeitar aquela proposição. Se aprovar, manda para a segunda casa, que terá os mesmos 45 dias para discutir, votar e aprovar ou rejeitar aquela proposição. Se essa segunda casa aprovar a proposição com emendas, a primeira casa, que é a casa iniciadora, ainda terá 10 dias para avaliar as emendas, o que significa que o processo legislativo sumário, ou regime de urgência constitucional, vai normalmente ocorrer e gerar a formação normativa em 100 dias. Tá? Então é um processo legislativo mais rápido, realmente, porque existem prazos impostos para que 2 atos, que normalmente são os mais demorados do processo legislativo, possam acontecer. Quais são esses 2 atos? A deliberação, que é a discussão, e a votação. Tá? Então, enfim, a gente vai falar sobre o processo legislativo ordinário, tendente à elaboração das leis ordinárias. Tá bom? Então, vamos começar identificando o seguinte. O processo ordinário ele é formado, segundo a doutrina clássica que estuda esse assunto, ele é formado por 3 fases, e a cada fase correspondem certos atos. Então, são 3 fases e são 6 atos. Agora eu vou lhe ensinar quais são as fases, quais são os atos e como podemos relacioná-los. Então, com relação às fases, existe a fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar, também chamada de fase de integração de eficácia. Na fase introdutória, só existe um ato, que é o ato de iniciativa, que é a apresentação do projeto de lei. Na fase 2, que é a fase constitutiva, 3 atos vão ser praticados. A deliberação, que é a discussão da proposição, a votação e a deliberação executiva, que é a sanção ou veto presidencial. Depois, na terceira fase, que é a complementar, também chamada de fase de integração de eficácia, eu tenho 2 últimos atos, a promulgação e a publicação. Tá? Então, parece bobagem lhe apresentar a matéria assim, mas essa visão panorâmica ela é essencial para você entender o fluxo de atos que precisam ser praticados de um modo ordenado para que então surja a espécie normativa. E quando você estiver estudando essa disciplina, Direito Constitucional e tantas outras para sua prova de delegado, lembre-se que o maior volume de questões que os examinadores em geral vão apresentar são questões construídas a partir da literalidade da Constituição, da letra fria da lei. O que significa que o ideal é que você conheça bem essas estruturas, por mais básicas que elas lhe pareçam. Mas essas estruturas são definitivas para você acertar as questões em prova. E você às vezes pensa que são aquelas questões mais difíceis, que cobram uma específica jurisprudência do Supremo, um entendimento particular da Corte sobre um tema difícil, elas é que vão cair. Em verdade não, provas preambulares de primeira fase, múltipla escolha ou VOF, são provas que exigem mais essa estrutura formal do texto constitucional, do restante da legislação. Então, conhecer algo como o que está aqui nesse nosso slide é muito importante para você fazer uma boa prova, tá bom?
Então vamos lá, falando do processo legislativo ordinário. Percebeu que são 3 fases? Introdutória, constitutiva e complementar. Lembrando que a complementar é chamada de fase de integração de eficácia. Na fase introdutória eu tenho um ato, a iniciativa. O que é a iniciativa? Alguém apresentando um projeto de lei. A maior parte das questões de prova estarão aqui nesse ato de iniciativa. Sabe por quê? Porque o examinador vai criar um cenário em que quem apresenta o projeto de lei não podia tê-lo feito. Usurpou a iniciativa de alguém. Então, fica muito esperto com esse ato aqui, que ele é bastante perigoso para a prova. Então, fase introdutória tem um ato, que é o ato de iniciativa. Já a fase chamada de constitutiva, ela tem os atos de deliberação, votação e deliberação executiva, que na verdade é a sanção ou veto presidencial. Então, veja que tudo acontece aqui na fase constitutiva. O projeto é discutido, o projeto é aprovado, votado, aprovado, sancionado pelo presidente ou vetado aqui. Tudo acontece nessa fase. E se eu venço essa fase, eu vou para complementar. Por isso que a gente fala que a fase complementar é uma fase só de integração de eficácia, porque a lei já até existe. Só que ela precisa ser promulgada e publicada. Então a gente encerra o processo legislativo com a fase complementar, promulgando e publicando a lei. Tá bom? Conseguiu entender então essa estrutura? Quais são os atos que devem ser praticados, em que ordem eles devem ser praticados, etc. Foi bem até aí? Maravilha. Agora, eu quero lhe explicar algo que faremos juntos aqui para, claro, aproveitarmos melhor esse nosso tempo, essa nossa aula única de processo legislativo. A gente vai estudar o processo ordinário, mas ao mesmo tempo estaremos estudando o processo legislativo que permite a elaboração de lei complementar. Você me pergunta por quê? Você me pergunta por quê? Olha só, o processo ordinário, utilizado para a feitura de leis ordinárias, é basicamente o mesmo que a gente usa para a feitura de lei complementar. Não é exatamente o mesmo, porque na Constituição somos capazes de identificar uma única diferença formal ou procedimental com relação à formação dessas duas espécies normativas. Mas na Constituição só existe essa única diferença. Então, se ela for mapeada, todo o mais é idêntico. Então, por isso fica mais fácil, mais simples estudarmos esses 2 processos legislativos ao mesmo tempo. O ordinário, para a feitura de lei ordinária, e o especial, para a feitura de lei complementar. Aí você me pergunta, qual é, então, essa única diferença formal procedimental trazida pela Constituição com relação à elaboração dessas 2 espécies normativas? Eu lhe digo, a maioria de aprovação. Para a lei ordinária, a Constituição pede maioria simples. Para a lei complementar, ela pede maioria absoluta. Então, se você mapeia essa diferença, todo o mais é semelhante e a gente pode estudar esses 2 processos legislativos de forma, então, simultânea. Tá bom? Então, veja, para a lei ordinária vale a regra do artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Agora, de outro lado, o artigo 69 indica que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Eu vou lhe explicar o que são essas maiorias, em que pese eu imaginar que você já domine esse ponto, né? Mas, enfim, vamos em frente. Vou começar lhe lembrando o que é propriamente o vocábulo maioria. Muitos dizem maioria é metade mais 1. Não. Maioria é o primeiro número inteiro após a metade. Porque eu preciso de um critério que seja válido diante de uma composição de membros com número par ou número ímpar. Se essa composição tem número ímpar, imaginemos, maioria não é metade mais 1. Por exemplo, o STF tem 11 ministros, maioria no Supremo, 6. Isso não é metade mais 1, porque metade de 11 é 5,5, mais 1, 6,5. Então, maioria é o primeiro número inteiro após a metade. Eu tenho 11 integrantes no Supremo, beleza, qual é a metade? 5,5. Qual é o primeiro número inteiro após a metade? 6. Então, primeira coisa é relembrarmos o conceito de maioria. É o primeiro número inteiro após a metade. Pronto, beleza. Agora vamos lá. E maioria absoluta e maioria simples? Para começar, maioria absoluta é bem fácil de entender porque é um número fixo. Maioria absoluta é a maioria dos membros. Então, se no Senado Federal eu tenho 81 senadores, maioria dos membros, 41, acabou. Então, para aprovar um projeto de lei complementar no Senado, eu preciso que pelo menos 41 senadores sejam favoráveis. Na Câmara, eu tenho 513 deputados federais. Maioria absoluta, maioria dos membros, 257, né? Beleza. Então, maioria absoluta é sempre um número fixo. Um número fixo, por quê? Porque é a maioria dos membros. Agora, maioria simples é um pouquinho mais
é um conceito um pouquinho mais sofisticado, porque veja, maioria simples, você deve ter se habituado a pensar que é a maioria dos presentes. Não está errado, mas veja, é a maioria dos presentes, desde que estejam presentes na sessão, a maioria dos membros. Então, maioria simples é a maioria de quem está presente na sessão, desde que haja quórum para a votação começar. Então, por exemplo, no Senado. O que é a maioria simples no Senado? É a maioria dos que estiverem presentes numa determinada sessão. Mas essa sessão só começou porque pelo menos 41 estavam presentes, ou seja, porque eu tinha quórum. Então, imaginemos uma sessão de votação no Senado com a presença de 60 senadores. A votação pode começar? Pode, porque eu já tenho quórum, que é a presença da maioria absoluta dos membros. Agora, desses 60, eu preciso do voto de quantos para poder aprovar um projeto de lei ordinária? De pelo menos 31. Ah, mas imagine que numa sessão do dia seguinte estejam presentes lá no Senado só 50 senadores. Bom, posso começar a votação? Posso, porque eu tenho quórum. Se eu tenho 50 presentes, é porque eu tenho mais do que 41. Então, se eu tenho quórum, desses 50 eu preciso de quantos? Eu preciso do voto de pelo menos 26. Então, quer dizer, no dia anterior eu precisei do voto de 31, hoje eu preciso do voto de 26, porque maioria simples é um número variável, porque depende do número de presentes na sessão. Então, é um número que varia, porque depende do número de presentes na sessão, tá? Então, enfim, a gente acaba estudando o processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar em conjunto, porque a maioria de aprovação é realmente a única diferença formal que a Constituição coloca entre essas duas espécies normativas. A Constituição não coloca outras diferenças no aspecto formal. Então você tem que entender o que é maioria simples e o que é maioria absoluta e lembrar que não existe hierarquia entre essas duas espécies normativas, porque ambas são primárias e ambas são infraconstitucionais. É como se só tivéssemos dois status, duas classes no ordenamento. Ou a norma é constitucional, ou, não sendo constitucional, ela está abaixo da Constituição e é infra. Que é o que acontece com leis complementares e leis ordinárias, né? Esse é um entendimento pacificado no Supremo. Claro que ele continua divergente no seio doutrinário. Tem autor que diz que a lei complementar, por exigir maioria absoluta para a proposição ser aprovada, que é uma maioria mais complexa de ser alcançada, que ela é então mais relevante, que ela é então mais importante, por isso ela seria um terceiro gênero. Hierarquicamente seria superior à lei ordinária. É verdade? Segundo o Supremo e a doutrina majoritaríssima, não. Não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, porque ambas são espécies normativas primárias, ambas são normas infraconstitucionais. A diferença que existe entre elas, no aspecto formal colocado pela Constituição, é a maioria de aprovação. Uma tem uma maioria de aprovação mais fácil de ser conquistada, que é a maioria simples, outra tem uma maioria de aprovação mais complexa de ser conquistada, que é a maioria absoluta. E além disso, além dessa distinção formal, procedimental, a Constituição traz mais uma. Entre elas, que é a seguinte: lei complementar tem matéria taxativa. Quando a Constituição deseja que a lei complementar seja utilizada, aí então é caso de trabalharmos com essa específica espécie normativa. Matéria taxativa. De outro lado, lei ordinária já tem matéria residual. Eu vou utilizar a lei ordinária quando a Constituição não me pede de forma expressa nenhuma outra espécie normativa. Ela não exigiu lei complementar, não pediu resolução, não pediu decreto legislativo, então é caso realmente de utilizarmos a lei ordinária. Tá? Então, além dessa diferença formal, a Constituição traz mais uma, que é, na verdade, uma distinção de cunho material, e a distinção é essa. Lei complementar tem matéria taxativa, lei ordinária tem matéria residual. Agora um detalhe, tá? Só para você não sair daqui desse encontro, nós pensando que a única diferença formal que existe realmente entre lei ordinária e lei complementar é essa referente à maioria de aprovação. Essa é a única diferença que existe na Constituição. Porque se você verificar os regimentos internos das casas legislativas, você vai notar muitas outras distinções entre o procedimento de lei complementar e o de lei ordinária. Mas estamos numa aula de direito constitucional, focados na análise da Constituição para uma futura prova sua de delegado, e o que importa então é o que está ali no texto maior. Mas lembre-se, os regimentos internos das casas trazem outras distinções procedimentais entre essas espécies normativas, tá? E agora um outro detalhe. Como lei complementar tem matéria taxativa, nenhuma outra espécie normativa pode tratar daquele tema, sob pena de ela ser considerada inconstitucional. Então, por exemplo, se você abrir o artigo 62, parágrafo 1º, você vai notar que a Constituição enuncia várias vedações para a MP.
MP não trata de múltiplos temas. Dentre eles, MP não trata de assunto que tenha sido reservado, que tenha sido separado como de lei complementar. Claro que se a Constituição taxativamente indicou que lei complementar deveria ser utilizada naquele caso, não pode o presidente editar uma MP para regulamentar aquele assunto. Por quê? Porque a Constituição expressamente delimitou que aquilo era tema de lei complementar. De outro lado, se você abrir o artigo 68, parágrafo 1º, você vai ver também que existem limitações materiais à edição de lei delegada. O presidente não edita lei delegada sobre qualquer assunto. Por exemplo, uma vedação material é justamente matéria que está reservada à lei complementar. Se o presidente edita uma lei delegada sobre um assunto que foi separado pela Constituição para ser trabalhado como por lei complementar, essa lei delegada é inconstitucional. Por isso, também não é difícil concluir que se uma lei ordinária tratar de matéria prevista para a lei complementar, essa lei ordinária fatalmente será considerada o quê? Inconstitucional. Por quê? Porque violou o texto da Constituição. Porque essa lei ordinária tratou de matéria que a Constituição houvera selecionado como sendo matéria de lei complementar. Então, claramente, essa lei ordinária é uma lei inconstitucional. Não tem saída, não tem o que fazer. Tá? Agora, cuidado, porque o cenário oposto ele é muito interessante também, que é o seguinte: e se uma lei complementar tratar de matéria prevista para a lei ordinária? O que acontece nesse caso? Bom, segundo o Supremo Tribunal Federal, se o Congresso podia ter editado lei ordinária para regulamentar o tema, mas optou seguir um caminho um pouco mais tortuoso e editou uma lei complementar para poder regular o assunto, segundo o Supremo, seria um exagero desmedido considerarmos essa lei complementar inconstitucional. Então, essa lei complementar é válida, ela é constitucional, mas detalhe, ela só é complementar na forma, porque já que ela trata de matéria que poderia ter sido veiculada via lei ordinária, essa lei complementar pode, futuramente, ser revogada por uma lei ordinária posterior. E eu não estou dizendo com isso que necessariamente leis ordinárias revogam leis complementares. Não. Pelo princípio do paralelismo das formas, uma lei ordinária revoga a lei ordinária anterior. Uma lei complementar posterior revoga a lei complementar posterior. Neste caso em específico, uma lei ordinária posterior só poderia revogar uma complementar anterior se essa complementar ela só é complementar na forma, na casca dela. Porque na essência, na alma dela, continua sendo lei ordinária, porque aquilo é matéria de lei ordinária. Então, o fato do Congresso Nacional ter tratado o tema via lei complementar não fez com que o assunto mudasse. O assunto X, a Constituição deixou residualmente para ser trabalhado com lei ordinária, mas o Congresso optou por trabalhá-lo via lei complementar. O Congresso, então, operou uma mudança no que diz a Constituição e aquela matéria agora é taxativa de lei complementar? Claro que não, porque não é o Congresso que escolhe isso, Então, o Congresso resolveu regulamentar o tema via lei complementar, tá tudo bem. Eu não vou considerar essa lei complementar inconstitucional, porque isso seria um formalismo desmedido. Mas essa lei complementar só é complementar na forma. Na matéria, o assunto continua sendo de lei ordinária. Então, pode o Congresso Nacional editar uma lei ordinária superveniente e tratar daquele tema revogando a lei complementar anterior. Da mesma forma que poderia até o presidente da República editar uma medida provisória, que tem força de lei ordinária, tratando daquele assunto. E aí essa questão é belíssima para a prova. Porque, ó, para você ver, nós sabemos pelo artigo 62, parágrafo 1º, que MP não trata de matéria descrita para ser regulada via lei complementar. Beleza. Mas aí, imagine um caso em que a questão de prova indique que existe a lei complementar tratando do tema X, mas é um tema de lei ordinária. E aí vem o presidente da República e edita uma medida provisória com um teor distinto, suspendendo então essa lei complementar. Muitos seriam induzidos a dizer, não, lei complementar não trata de matéria prevista para lei complementar. Medida provisória não trata de matéria prevista para lei complementar, o presidente está errado. Mas se aquela lei complementar for complementar só na forma, e o assunto for assunto de lei ordinária, e o examinador muitas vezes vai indicar isso, mostrando o próprio artigo da Constituição, que não reservou a matéria para lei complementar, é claro que uma MP posterior poderia ter sido sim editada. Percebe? Então, vamos lá, avançando um pouco aqui no nosso material. Se lei complementar tratar de matéria prevista para lei ordinária, essa lei complementar será constitucional. Só que, veja, ela só é formalmente complementar, pois materialmente essa lei é ordinária. Logo, ela pode ser revogada por uma lei ordinária posterior, ou até mesmo por uma medida provisória. Percebeu? Interessante esse tópico, né?
Então, com isso, nós fizemos uma breve introdução sobre o que seria o processo legislativo. No próximo bloco, eu vou dividir essa aula em 2 blocos, não me lembro nem exatamente se nas outras 4 eu fiz assim também, ou se a gente seguiu, até imagino que eu tenha seguido de forma contínua a aula, mas eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ter um corte, já foram muitos dados apresentados, mas a gente vai começar a falar das 3 fases, então, no próximo bloco de aula, onde eu estou te esperando. Até lá! Caro aluno, bem-vindo ao segundo bloco da nossa aula de número 5 aqui no curso Dedicação Delta para a sua futura prova de delegado. Nós estamos falando do processo legislativo e agora temos que enfrentar os 6 atos que o compõem, começando com a iniciativa. A iniciativa representa a apresentação do projeto de lei, quem pode deflagrar o processo legislativo. O artigo 61 é bastante generoso em seu caput ao indicar que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Todos esses podem, então, apresentar projetos de lei. E você notou que eu já fiz uma marcação aqui com cores diferenciadas, justamente para lhe explicar um ponto que o próprio artigo 61 não traz, mas numa leitura global da Constituição você acaba compreendendo. Quem está listado aqui pode apresentar projetos de lei, lei complementar ou lei ordinária. Acontece que nem todos possuem exatamente a mesma iniciativa. Quem eu marquei de amarelo tem a chamada iniciativa geral, o que significa que pode apresentar projetos de lei sobre múltiplos assuntos, sobre temas indeterminados, sobre direito do consumidor, sobre direito penal, sobre múltiplos temas, sobre biossegurança, o que for. Agora, quem eu marquei aqui de azul não pode apresentar projetos de lei sobre todo e qualquer assunto. Por quê? Porque a Constituição só permitiu que eles apresentassem projetos de lei sobre temas que já estão previamente delimitados no próprio texto e que dizem respeito, sem dúvida, a questões internas aqui das instituições. Então, a leitura do artigo 61 não indica isso, mas presidente, membros e comissões da Câmara, do Senado e do Congresso e cidadãos apresentam projetos de lei de temas, no geral, indeterminados. Então, apresentam um projeto de lei sobre uma nova regra trabalhista, sobre regras comerciais. Apresentam um novo projeto de lei, por exemplo, sobre infância e adolescência, sobre educação, enfim, sobre múltiplos temas, tá? Porque eles são detentores de iniciativa geral. Repare que em momento nenhum eu disse que quem tem iniciativa geral apresenta projetos de lei sobre todo e qualquer assunto, porque eu tenho que tomar cuidado com a circunstância de que, em nossa Constituição, existe também a chamada iniciativa reservada. Então, quem tem iniciativa geral não apresenta projetos de lei sobre quaisquer temas, justamente porque tem que respeitar a iniciativa que foi separada para algumas autoridades e entidades aqui. E aí, por exemplo, o STF, os Tribunais Superiores e o PGR, eles têm iniciativa, eles podem apresentar projetos de lei, mas não sobre qualquer assunto, e sim acerca de temas que já estão previamente delimitados na Constituição. Então, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura é um projeto de lei complementar. Quem vai apresentá-lo? De acordo com o artigo 93, o STF. Então, se qualquer um que tem iniciativa geral, qualquer um que está listado aqui, apresentar o projeto de lei complementar que estrutura a magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, está usurpando a iniciativa que foi conferida pela Constituição ao STF, tá? E o STF, então, pode apresentar projetos de lei? Pode, mas sobre esses assuntos que estão aqui, no 93, no 96, inciso 2, e não sobre qualquer tema aleatoriamente considerado, tá bom? Agora um detalhe sobre quem tem iniciativa geral, que é o caso do presidente, dos membros e das comissões da Câmara, do Senado e do Congresso e dos cidadãos. É possível que a Constituição tenha entregado para eles a chamada matéria reservada. O que isso significa? Que eles podem apresentar projetos de lei sobre múltiplos assuntos, sobre temas indeterminados, mas existem alguns assuntos que são só deles, só eles poderiam apresentar projeto de lei sobre aqueles temas. E aí eu fui listando aqui alguns exemplos para você e sugiro que você os leia depois na Constituição. Por exemplo, o artigo 51, inciso 4, indica que a competência privativa da Câmara apresentar o projeto de lei que vai fixar a remuneração de seus servidores. O 52, inciso 13, indica a mesma coisa para quem? Para o Senado. O Senado também tem competência privativa para apresentar o projeto de lei que vai fixar a remuneração de seus servidores.
dos servidores, tá? E não dos próprios deputados federais e senadores, porque deputados federais e senadores recebem por subsídio, que é idêntico, e que é competência do Congresso Nacional fixar via decreto legislativo, conforme você aprende lendo esse dispositivo aqui, 49, inciso 7º, tá bom? Continuando então. Quem tem iniciativa geral pode ter recebido da Constituição essa matéria reservada, que significa, pode apresentar projetos de lei sobre múltiplos assuntos, mas se os assuntos forem esse aqui, só você apresenta o projeto de lei. E aí, nesse ponto, o dispositivo mais cobrado em prova, sem dúvida, será o parágrafo 1º do artigo 61, que lista os temas que só podem ser objeto de um projeto de lei se esse projeto for apresentado pelo presidente da República. Então, olha só. São de iniciativa privativa do presidente as leis que... Esse artigo 61, parágrafo 1º, é super importante, porque, veja, o presidente da República, ele tem que tipo de iniciativa? Iniciativa geral. Então, ele pode apresentar projetos de lei sobre múltiplos assuntos, correto? Sobre temas indeterminados. Até aí, tudo ok, tudo certo. Mas entenda que existem certos temas que só podem ser objeto de projetos de lei se esse projeto houver sido apresentado pelo presidente da República. Então, ele pode apresentar múltiplos projetos sobre variados assuntos. Mas, com relação a esses temas aqui, por exemplo, fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas. Isso é um tema que só pode ser objeto de um projeto de lei se a proposição for apresentada pelo presidente. Aqui a iniciativa é privativa dele, tá? Então, é aquela história. Quando você lê o artigo 61 no caput, ele não te ensina tudo isso. Porque ele é um dispositivo mais simples. Ele fala assim, ó, quem pode apresentar projetos de lei, complementar, lei ordinária, é essa turma aqui. Então, esse pessoal apresenta projetos de lei, tudo bem? Aí você grava quem tem iniciativa. Só que aí, logo na sequência, você tem que perceber que, por exemplo, cidadãos, presidente, deputados federais e senadores, eles apresentam projetos de lei sobre um monte de assuntos. Ao passo que o STF, o PGR e os tribunais superiores só apresentam projetos de lei sobre temas que já estão previamente delimitados. E no caso de quem tem iniciativa geral, você ainda tem que ter esse cuidado adicional. Às vezes a Constituição falou, ó, deputados federais e senadores apresentam projetos de lei sobre assuntos variados. Mas se o assunto for fixar a respectiva remuneração de seus servidores, a iniciativa é privativa da Câmara. Se for fixar a remuneração dos servidores do Senado, a iniciativa é privativa do próprio Senado, entende? No caso do presidente, ele apresenta projetos de lei sobre variados assuntos. Mas se o tema for fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, só ele apresenta projeto de lei sobre esse tema, porque é um assunto que foi separado para ele. Mas veja, nem por isso ele tem só iniciativa reservada. Porque não é o caso igual ao do Supremo. O Supremo só apresenta projetos de lei sobre aqueles temas previamente determinados. O presidente não. Apresenta projetos de lei sobre um montão de assuntos. Mas se os assuntos forem esses específicos aqui, aí é só com ele, tá? Então, fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, disponham sobre, esse aqui é o que mais cai, inciso 2, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, e por aí vai. Eu quero que você leia depois esse dispositivo de forma completa, ele cai muito em prova. Se eu tivesse que selecionar 15 artigos para você estudar com fervor para a prova de delegado, esse aqui seriam, caiu o processo legislativo no edital, o artigo 61, parágrafo 1º, tem uma incidência muito significativa. Porque o examinador vai criar uma questão em que um deputado federal apresenta um projeto de lei aumentando a remuneração dos servidores públicos federais. Sabe? Ele vai criar um cenário assim, em que houve usurpação da iniciativa que era privativa do presidente. Ou um senador da República apresentou projeto de lei modificando os efetivos das Forças Armadas. Você olha e fala, uai, jamais eles poderiam ter feito isso, porque esses temas são de iniciativa privativa do presidente. Então, esse projeto de lei já nasce com um vício formal subjetivo, referente à iniciativa. Se esse projeto for discutido, votado e aprovado, mesmo que ele vire lei, essa lei já é naturalmente inconstitucional. Inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal propriamente dita, subjetiva, né, porque é um vício decorrente do processo legislativo, subjetiva porque envolve o ato de iniciativa, tá bom? Outro detalhe que você tem que gravar sobre iniciativa é referente à iniciativa popular. Existe em nossa Constituição iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei ordinária e de lei complementar. Mas o rigor excessivo com o qual a Constituição tratou esse cenário faz com que, basicamente, essa possibilidade represente um instituto decorativo no texto constitucional. Porque
é realmente muito complexo cumprirmos todos os requisitos postos aqui no parágrafo 2º do artigo 61. Veja, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, tem que ser a Câmara é a casa que representa o povo, é quem vai receber esse projeto de lei. Projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E detalhe, é projeto de lei, lei ordinária ou lei complementar, obviamente, né? Então, existe iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei ordinária e lei complementar. Essas proposições devem ser apresentadas necessariamente na Câmara dos Deputados, e não na Câmara ou no Senado, é na Câmara. A Câmara é a casa iniciadora, tá bom? Esse projeto tem que estar subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Tá? Por isso que a gente sempre grava um número quando está estudando esse assunto. E o número é o 1503, para você gravar, que é 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 1% do eleitorado nacional hoje dá mais ou menos 1.400.000 assinaturas. Essas mais de 1.400.000 assinaturas não podem ser colhidas, por exemplo, só aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Não, elas precisam estar distribuídas em pelo menos 5 estados. Tá? E o estado, para ser considerado participante, precisa enviar também um número mínimo de assinaturas. Não basta o estado de Minas Gerais, para participar, enviar a assinatura de um eleitor seu. Tem que enviar pelo menos 0,3% do número total de eleitores de cada um dos estados participantes. Tá bem? Então é difícil realmente, né, cumprirmos esses requisitos todos. Por isso, é considerado este um instituto basicamente decorativo em nossa Constituição. Tanto que temos pouquíssimas leis que são fruto de iniciativa popular. Tá? Eu ainda coloquei para você o artigo 27, parágrafo 4º e o 29, inciso 13. Só para que você saiba que também existe iniciativa popular prevista na Constituição Federal para as outras esferas da federação, tá? Por aplicação, sem dúvida, do princípio da simetria. Agora, um detalhe que nunca podemos esquecer é o seguinte: não existe no texto constitucional iniciativa popular para a apresentação de PEC, de proposta de emenda constitucional. Quem pode apresentar PEC está listado ali no artigo 60, nos incisos 1 a 3. E aquele rol, que é bastante restritivo, é um rol fechado, é um rol taxativo, e ele não contempla a iniciativa popular. Então, a Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Então, dos 513 deputados federais, precisaríamos de ao menos 171 assinaturas para que uma proposição de mudança da nossa Constituição viesse da Câmara. Lá no Senado, são 81 senadores, nós precisaríamos também de uma proposição assinada por, no mínimo, 27 senadores. Tá? Temos também a possibilidade de o presidente da República apresentar a PEC, é o único cara que sozinho apresenta uma PEC, o presidente. E ainda temos esse inciso 3, que diz que mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, ou seja, nós temos 26 assembleias legislativas, mais uma Câmara Legislativa do DF dá 27. Então, pelo menos 14, né? Então, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Aqui você tem que gravar que é a maioria relativa, porque o examinador vai trocar, vai pôr maioria absoluta, qualquer coisa nesse sentido. Mas o mais interessante é que esse inciso 3 aqui é o mais cobrado em prova, apesar de, na prática, ele não ter nenhuma funcionalidade. A Constituição de 88 foi editada e, nesses mais de 30 anos de vigência, nunca uma PEC foi apresentada por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, existe aqui no papel, cai bastante em prova, mas na prática não tem funcionalidade ou importância alguma. Muito mais fácil convencer 27 senadores a assinarem a proposição ou o próprio presidente do que sair colhendo votações nas assembleias legislativas. Mas, de toda forma, eu só lhe mostrei esse dispositivo aqui para poder concluir com você que não existe iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal. Claro que em âmbito estadual é perfeitamente possível que a Constituição do Estado permita iniciativa popular para a apresentação de uma PEC que vá alterar a Constituição do Estado. Aliás, várias constituições estaduais fizeram isso. Salvo engano, hoje são 16 permitindo. Das 26, 16 permitem iniciativa popular para a apresentação de PEC em âmbito estadual. Em âmbito federal, a Constituição não estabeleceu essa previsão. Claro, tem um ou outro autor aqui que diz, poderíamos usar o artigo 61, parágrafo 2º, que prevê iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei por analogia. Eu discordo em absoluto, porque são dois cenários tão diferentes.
E a própria rigidez da nossa Constituição, lembre-se, quanto à estabilidade, nossa Constituição é rígida. A própria rigidez constitucional nos mostra que a via procedimental de formação de uma emenda é completamente diferente da via procedimental de feitura da legislação infra, não é? Então, equiparar esses institutos e querer usar por analogia é inadequado. Por quê? Porque são processos legislativos muito distintos. O processo de emenda é mais solene, mais gravoso, mais dificultoso, desde a iniciativa, que é restrita realmente para algumas autoridades. Tá? Outro detalhe, eu já mencionei, mas o vício de iniciativa ele contamina o projeto todo, ocasionando uma inconstitucionalidade formal. Eu até classifiquei essa inconstitucionalidade formal. No controle a gente chama, no controle de constitucionalidade, a gente chama isso aqui de inconstitucionalidade formal propriamente dita porque ela é fruto do processo legislativo. Então, inconstitucionalidade formal, propriamente dita, subjetiva, porque o vício é de iniciativa. Tá? E um detalhe interessante. Se a iniciativa é do presidente, ou seja, se é um daqueles temas que está lá no parágrafo 1º do artigo 61, e uma outra autoridade qualquer usurpa essa iniciativa e apresenta projetos de lei sobre aquele assunto, nem mesmo a posterior sanção, a posterior concordância presidencial seria capaz de corrigir, de sanar esse vício de iniciativa. Então, o enunciado 5 da súmula do Supremo já está devidamente superado, porque ele dizia que a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo, o que não é real, o que não é verdade. A sanção não é capaz de corrigir esse vício. Sabe por quê? Não se pode transigir com normas constitucionais. A Constituição não representa um conjunto de meras recomendações ou conselhos. O texto constitucional tem força normativa, o que significa, então, que eu não posso jogar com essas disposições. Se a Constituição determinou que a iniciativa pertenceria ao presidente de forma privativa, só ele pode apresentar projeto de lei. Não é possível tolerarmos que um deputado federal apresente projeto de lei sobre esse tema. O presidente, na fase da deliberação executiva, depois que o projeto foi discutido e votado nas duas casas, manda para o presidente. Aí ele olha e fala, a iniciativa era minha. Ah, mas está tão bom esse projeto que eu vou sancionar. Pronto, a sanção presidencial supra esse vício? Não, porque o desrespeito à Constituição já aconteceu. É um pecado original, ali no início do processo legislativo. O vício de inconstitucionalidade não tem como ser corrigido nesse caso. Tá? Então, quem usurpar a iniciativa gera um projeto de lei que fatalmente é um projeto inconstitucional. Tá bem? Repare, falamos da iniciativa, então, para leis ordinárias e complementares, vimos a iniciativa para emenda, e aí um detalhe rápido aqui. Iniciativa para medida provisória, presidente. E ele não precisa de autorização, ele simplesmente edita uma medida provisória, em situações de relevância e urgência, elas já começam a produzir efeitos de modo imediato, mas elas devem ser avaliadas pelo Congresso Nacional, na sequência, não é? Mas a iniciativa é dele. Lei delegada, iniciativa também do presidente, mas com uma particularidade. A gente chama na lei delegada a iniciativa de solicitadora, porque o presidente tem que solicitar autorização para o Congresso Nacional para poder editar uma lei delegada. O Congresso recebe a iniciativa solicitadora e avalia se vai ou não autorizar. Se o Congresso quiser permitir que o presidente edite a lei delegada, deverá fazê-lo por meio da edição de uma resolução. Então, nessa resolução congressual, o Congresso autoriza o presidente a editar a lei delegada e fixa o conteúdo, os termos do exercício daquela atividade por parte do presidente. Você já deve ter sentido, então, que a lei delegada, em âmbito federal, ela tem pouquíssima, quase nenhuma utilidade. Porque, veja, por que o presidente vai apresentar uma iniciativa solicitadora para o Congresso, pedindo para editar uma lei delegada sobre o tema X, se ele, na verdade, já tem um canal de comunicação mais direto e rápido com a função legislativa, que é simplesmente editar uma medida provisória. Entende? É por isso que desde que a Constituição de 88 entrou em vigor, nós só tivemos a edição, em âmbito federal, de 2 leis delegadas, ambas dos anos 90, da época do governo Collor. O presidente, por óbvio, usa as medidas provisórias. Agora, em âmbito estadual e municipal, leis delegadas têm bastante importância, em especial porque não são todos os estados e municípios que trabalham com medidas provisórias. A Constituição permite que exista medida provisória em outras esferas da federação, mas a verdade é que esses outros entes federados quase não adotaram. Por exemplo, para existir medida provisória em âmbito estadual, a Constituição do Estado tem que prever expressamente essa espécie normativa para o governador. Foram pouquíssimas as constituições estaduais que se deixaram seduzir por esse canto da sereia e permitiram que o governador editasse MP. Pouquíssimas. Estou lembrando agora da do Acre, da de Santa Catarina,
a de Tocantins, mas são poucas. E aí, para haver medida provisória em âmbito municipal, nós temos que ter também o seguinte. Primeiro, medida provisória na Constituição daquele estado. Então, por exemplo, se a Constituição do Estado de Minas não prevê MP para o governador, nenhuma lei orgânica de nenhum dos mais de 850 municípios em Minas poderia permitir MP para os prefeitos. Então, só nos municípios que integram estados nos quais a Constituição estadual já previu essa possibilidade para o governador, nesses municípios a lei orgânica pode optar e trazer MP, então, para os prefeitos. Tá? Mas, então, como na maioria dos estados não temos MP para o governador, os estados usam muito as leis delegadas, muito. Tá? Bom, vamos lá. Vamos passar para outra fase, então, que é a fase constitutiva, e o primeiro ato da fase constitutiva é a deliberação. Deliberar nada mais é do que discutir a proposição. Tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que resolver é a seguinte, onde a proposição começa a tramitar. E isso faz todo sentido quando estamos falando do âmbito federal, porque o Congresso Nacional é formado por duas casas legislativas, Câmara e Senado. E a essa altura você já aprendeu também que esse bicameralismo em âmbito federal, ele não é classista, ele não é aristocrático. É um bicameralismo federativo. Por quê? Porque em todas as federações do mundo respeitamos essa ideia de que o princípio da participação tem que ser obedecido. Ou seja, as entidades regionais parciais da federação precisam ser ouvidas para poderem contribuir na formação da vontade nacional. Então, o Senado Federal, a Câmara Alta, existe para isso, para contribuir, né, para que os estados, as entidades parciais, estados e DF, possam auxiliar na formação da vontade nacional. Tá bem? Então, como temos um bicameralismo federativo, duas casas, faz todo sentido discutirmos o seguinte, qual é a casa iniciadora e qual é a casa revisora. Tá? E aí, como regra, o que é que temos? A Câmara é a casa que vai atuar como sendo a casa iniciadora, em regra, e o Senado vai ficar responsável pela deliberação revisional. Tá bom? O artigo 64 indica isso. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente, do STF, dos tribunais superiores terão início na Câmara. Ou seja, a Câmara funcionará como casa iniciadora, via de regra. O 61, parágrafo 2º, também nos lembra que se for iniciativa popular, a Câmara também será a casa iniciadora, né? Então essa é a regra, a Câmara será a casa iniciadora e o Senado ficar com a deliberação revisional. O Senado será a casa revisora. Mas essa ordem, por óbvio, pode ser invertida, pode ser alterada. Existem, então, situações nas quais o Senado será a casa iniciadora. E a Câmara ficará com a deliberação revisional. Quando que o Senado é a casa iniciadora? Quando que o Senado faz essa deliberação principal? Quando a proposição nasce no Senado, apresentada por um senador ou por uma comissão do Senado, porque aí realmente faz todo sentido, se a proposição é apresentada ali dentro do Senado, por um senador ou uma comissão daquela casa, faz todo sentido que a deliberação se inicie ali, né? Mas então, esse é um cenário excepcional, porque em todos os outros casos, a Câmara funciona como casa iniciadora. Inclusive, por exemplo, para medida provisória. O presidente apresenta uma MP. Então, é claro que a Câmara é a casa iniciadora, porque a iniciativa foi do presidente, né? O artigo 62, parágrafo 8º, inclusive, confirma isso. Mas vamos seguir. O que é deliberar? Deliberar, então, é discutir a proposição. Ela vai ser analisada nas comissões. O presidente da casa é que define em quais comissões aquela proposição vai tramitar, né? Mas uma coisa é certa. Existem algumas comissões obrigatórias, como, por exemplo, a de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, ela tem que avaliar a proposição obrigatoriamente. E aí é sempre interessante lembrarmos que a CCJ, ela avalia, dentre outras coisas, se aquela proposição é ou não constitucional. O que significa que se a CCJ entender que aquele projeto é inconstitucional, a CCJ pode ofertar um parecer no sentido da inconstitucionalidade e o projeto vai parar direto no arquivo. Se for um parecer unânime, não sai do arquivo. Quer dizer, você corta o mal pela raiz. Se for um parecer dado por maioria, cabe recurso de 1/10 dos membros da casa para poder retirar aquela proposição do arquivo e ela voltar a tramitar. Tá? Mas a CCJ ela tem esse papel importante porque ela atua como se fosse um filtro de constitucionalidade. Na verdade, a CCJ faz controle de constitucionalidade. Porque a CCJ, ela avalia se aquele projeto de lei é constitucional ou não, e se entendê-lo inconstitucional, manda direto para o arquivo. O projeto nem chega a ser levado à votação. Tá? Nessa parte, inclusive, não custa lembrar o seguinte, no Brasil, o sistema adotado para a realização do controle de constitucionalidade
é um sistema que a gente chama de jurídico ou jurisdicional. Ou seja, quem faz controle de constitucionalidade, na quase totalidade dos casos, são órgãos que integram o Poder Judiciário e que exercem função jurisdicional. Porque, na verdade, existe um órgão que integra o Judiciário, mas não tem função jurisdicional, só tem atribuição administrativa, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é órgão do Judiciário, claro que é, está lá no artigo 92, inciso 1A, mas não tem função jurisdicional, é um órgão de caráter eminentemente administrativo, responsável por realizar o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário, o cumprimento dos deveres funcionais por parte dos magistrados. Isso está no 103B, né? Pois bem, então no Brasil o nosso sistema é o jurídico ou jurisdicional, porque quem faz controle, na quase totalidade dos casos, órgãos do Judiciário. Mas nós temos algumas exceções a esse controle jurídico, a esse controle jurisdicional, ou seja, temos alguns cenários aqui no Brasil em que o controle é realizado ou no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. E um bom exemplo de controle feito no Poder Legislativo é esse aqui, via CCJ. As comissões de Constituição e Justiça são sempre ouvidas, sempre a proposição passa por essa comissão e essa comissão pode entender que o projeto é inconstitucional. E se entendê-lo dessa forma, como sendo um projeto inconstitucional, aí, consequentemente, a CCJ pode arquivá-lo, né? Até outro dia também tinha uma outra situação em que o Legislativo fazia controle, né? Tem outros exemplos para dar, mas eu já vou dizer uma que caiu agora recentemente, em abril de 2021 mesmo. Em abril de 2021, o Supremo superou aquele enunciado 347 da sua súmula, que indicava que o Tribunal de Contas da União poderia recusar a aprovação de uma conta ao argumento de que a conta tinha se baseado numa lei inconstitucional. Quer dizer, o TCU estava afastando a aplicação de uma lei. E a gente dizia, o TCU, então, está realizando controle de constitucionalidade. Só que, enfim, essa súmula era super antiga, da década de 60, o Supremo vinha aplicando mecanicamente essa possibilidade, e aí, em abril de 2021, a Corte resolveu superar esse entendimento. Né? Mas existem situações em que Legislativo e Executivo fazem controle, e a atuação da CCJ é um bom exemplo. Tá? Bom, vamos seguir. Falando então da deliberação, via de regra, vai funcionar assim, olha só. A discussão do projeto de lei é feita nas comissões temáticas. E a votação é feita em plenário. Via de regra é assim. Só que é bom também que você saiba que existe um cenário narrado pela Constituição, no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º, no qual a Constituição permite que o regimento interno da Casa Legislativa determine que alguns projetos de lei serão não só discutidos nas comissões temáticas, mas serão também votados ali, ao invés de irem a plenário. Tá? É o regimento interno que define isso, mas a Constituição dá a autorização. A gente chama isso de delegação interna. Olha só, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Então, como regra, depois que o projeto visita a CCJ e tal, o projeto vai ser discutido nas comissões temáticas. Mas ele vai ser levado à votação em plenário, salvo se o regimento interno dispensar a competência do plenário e disser que para aquele assunto é possível que a comissão não só discuta o projeto de lei, mas o vote já internamente. Então, o plenário está delegando essa competência para a comissão, para facilitar os trabalhos, para acelerar um pouco. Agora, é claro que 1/10 dos membros da Casa pode discordar dessa votação feita por uma pequena parcela da Casa, pela comissão, e querer que a matéria seja levada à plenária. Eles podem recorrer, mas que existe essa possibilidade, existe. E aí, depois que o projeto passa pelas comissões, se ele não vai ser votado na comissão, se ele vai ser votado em plenário, que é a regra, a gente muda de ato dentro da fase constitutiva. A gente sai do ato de deliberação e vai para o ato número 3 do processo legislativo, que é o ato de votação. Tá? Só um detalhe antes de eu passar para esse próximo ato aqui, que é o ato de votação. Vou voltar aqui na deliberação para comentar uma coisa com você. No bloco anterior eu lhe disse que entre o processo legislativo de lei ordinária e o de lei complementar, existiam outras distinções nos regimentos internos, Eu lhe falei, olha, na Constituição, a única diferença formal procedimental é essa aqui, maioria de aprovação. Mas existem outras diferenças nos regimentos. Aí eu estou querendo só aproveitar a chance para lhe mostrar que essa aqui é uma diferença regimental. E olha só, o regimento interno, por exemplo, da Câmara, autoriza que certos assuntos sejam não só discutidos, mas também votados em uma comissão.
Mas isso nunca vai acontecer com projeto de lei complementar. Isso aqui só vale para projeto de lei ordinária. Por quê? Por uma razão óbvia. Lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta dos membros da casa. Né? Então, jamais essa proposição poderia ser votada numa comissão, porque na comissão eu tenho uma parcela muito pequena dos integrantes da casa. Então, essa regra aqui só vale para lei ordinária. O regimento interno autoriza que projetos de lei ordinária sobre temas específicos sejam discutidos na comissão e votados ali mesmo, sem terem que ir a plenário. Mas projeto de lei complementar vai sempre a plenário. Percebeu? Bom, vamos falar da votação. Essas questões da maioria que nós já falamos, acho que eu vou avançar para o seguinte. Bom, onde começa a votação? Na casa iniciadora, que via de regra é a Câmara, mas que excepcionalmente pode ser o Senado. Sendo a Câmara, primeira coisa, aliás, vamos falar em casa iniciadora que facilita. A casa iniciadora, quando vota o projeto de lei, ela ou aprova ou rejeita o projeto de lei. Se ela aprovar, com ou sem emendas, o projeto de lei vai para a casa revisora. Se ela rejeitar a proposição vai para o arquivo. E aí, indo para o arquivo, ela segue a regra do artigo 67. O artigo 67 trata do chamado princípio da irrepetibilidade. Mas traz uma regra interessante que é a seguinte. A matéria constante de um projeto de lei que foi rejeitado só pode constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ou seja, se um projeto de lei é rejeitado, ele vai para o arquivo. Aquela matéria só pode ser objeto de um novo projeto de lei na mesma sessão legislativa se uma condição for cumprida. Qual? Se houver um requerimento apresentado pela maioria absoluta dos membros da Câmara ou então pela maioria absoluta dos membros do Senado. Então, existe essa possibilidade. Caso a iniciadora rejeitou o projeto de lei, ele foi para o arquivo. Mas aquela matéria pode constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa. Mas, para isso, tem que ser apresentado um requerimento pela maioria absoluta dos membros ou da Câmara ou pela maioria absoluta dos membros do Senado, tá? Para que isso possa, então, acontecer. Agora, detalhe, isso vale para projeto de lei, não vale para PEC e não vale para medida provisória. Então, sempre que você estudar o artigo 67, ato contínuo, você tem que se lembrar da regra posta no 60, parágrafo 5º para PEC, proposta de emenda constitucional, e a regra posta no 62, parágrafo 10 para MP. Tá bom? Por quê? Porque se uma PEC é rejeitada, ou considerada prejudicada, a matéria daquela PEC só pode constituir objeto de uma nova proposição a partir de uma nova sessão legislativa, nunca na mesma. Se uma medida provisória é rejeitada, aquele tema da MP pode até ser objeto de uma nova MP. Aquele assunto pode ser reeditado pelo presidente, mas só a partir de uma nova sessão legislativa, nunca na mesma. Projeto de lei vale na mesma, se houver requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas, mas PEC e medida provisória não. Então vamos ler os artigos. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Na mesma, jamais, só a partir de uma próxima. Agora, medida provisória. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, que é a rejeição tácita, né? Então vamos lá, MP foi rejeitada, quando que ela pode ser reeditada? Na próxima sessão. Nunca na mesma. Uma PEC foi rejeitada, quando que aquela matéria pode ser discutida de novo? Numa próxima sessão legislativa, nunca na mesma. Agora, se estivermos falando de um projeto de lei rejeitado, é possível que a rediscussão se dê na mesma sessão, desde que essa condição aqui seja cumprida, né? Desde que haja um requerimento pela maioria absoluta dos deputados ou dos senadores querendo rediscutir aquele assunto. Tá joia? Então vamos lá. A proposição começou a tramitar, né, o projeto de lei começou a tramitar na casa iniciadora. Casa iniciadora aprovou, com ou sem emendas, manda para a casa revisora. Casa iniciadora rejeitou, vai para o arquivo. Do arquivo, esse projeto pode ser tirado? Pode. Aquela matéria pode constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa? Pode. Basta eu respeitar essa condição que eu lhe expliquei. Aí, chegando na casa revisora, imaginemos que na casa revisora também tenha havido a aprovação. Bom, se for uma aprovação sem emendas, a proposição já vai para o presidente para a gente fechar a fase constitutiva. Vai para a deliberação executiva, sanção ou veto presidencial. Aprovada nas duas casas, manda para o presidente e aí ele vai deliberar, sanciona ou veta.
Só que se a casa revisora fizer emendas e essas emendas alterarem de modo substancial a proposição, as emendas, e só elas, que são a novidade, deverão voltar para a casa iniciadora dar a última palavra sobre o tema. Porque o projeto de lei eu só posso considerá-lo aprovado se eu tenho a aquiescência das duas casas, se eu tenho a concordância das duas casas. Então, se a casa revisora recebe a proposição e faz emendas, e essas emendas não são meramente redacionais, porque se forem meramente redacionais não precisa voltar para a casa iniciadora, mas se elas alteram de modo significativo e substancial a proposição, essas emendas precisam ser avaliadas pela casa iniciadora. Tá? E aí, enfim, também existe a possibilidade de a casa revisora rejeitar a proposição e aí essa proposição ela vai para o arquivo e aí vale a regra do artigo 67 que já estudamos. Mas imaginemos aqui que o nosso projeto de lei tenha tido um belo destino. Ele foi aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora. E veja, aprovado na casa iniciadora com ou sem emendas, porque como ela é a primeira casa a olhar, se ela fez emendas, ela já manda as emendas para a casa revisora. Aprovação na casa revisora, sem emendas, direto para o presidente. Com emendas, a casa iniciadora avalia, dá a última palavra sobre as emendas. O fato é que chega um momento em que, se há aprovação nas duas casas, o projeto é encaminhado para o presidente. E aí o presidente terá 15 dias úteis para poder avaliar a proposição. Nesses 15 dias úteis, 3 coisas podem acontecer. E a primeira é, ele se mantém em silêncio. Quem cala, consente não, quem cala, sanciona. O silêncio presidencial, nesse período de 15 dias úteis, é considerado sanção tácita. Então, significa que ele aprovou tacitamente a proposição. Agora, ele pode, nesses 15 dias úteis, concordar expressamente com a proposição, que é a sanção expressa. E aí, ao contrário da sanção tácita, que é sempre total, né, porque se ele ficou em silêncio, eu penso que ele concordou com a proposição na sua inteireza. Na sanção expressa, ele pode concordar com uma parte, vetar outra, rejeitar outra. Né? Ou então também ele pode vetar o projeto de lei. E aí o veto é muito interessante. O veto é a discordância do presidente com a proposição. Tem que ser manifestado de forma expressa em 15 dias úteis, até porque, se o presidente ficar em silêncio, seu silêncio será interpretado como sendo sanção tácita. E outro detalhe sobre o veto é que o veto pode ser total ou parcial. Só que para evitar que o presidente abuse do poder de vetar e queira discordar só de uma palavra ou de uma expressão isolada, e isso altere completamente o sentido da proposição, a Constituição prevê, no artigo 66, parágrafo 2º, que o veto parcial ele tem que atingir o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O que isso significa? O veto parcial só pode abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O que isso significa? Que o presidente ele não pode vetar palavras ou expressões isoladas, tá? Para evitar que ele use essa ferramenta do veto de forma abusiva e com isso, por exemplo, vete a palavra não em determinado artigo, subvertendo por completo o sentido que o legislador queria dar à proposição. Outro detalhe que você tem que conhecer sobre o veto. Existem 2 razões, existem 2 motivos para o presidente vetar um projeto de lei. O veto é chamado de político quando o presidente entende que o projeto de lei contraria a noção que ele tem de interesse público. Aí nós temos o veto político. E existe ainda o veto jurídico, que é quando o presidente entende que aquele projeto de lei afronta a Constituição. Ou seja, o veto jurídico é baseado na inconstitucionalidade da proposição. E aí eu volto para um tópico interessante. Lembre-se que eu falei mais cedo que o nosso controle é jurídico ou jurisdicional, porque o controle é feito pelo Poder Judiciário, por órgãos que integram o Judiciário. Mas eu também lhe lembrei que existem situações, ou seja, existe um cenário em que o presidente realiza controle de constitucionalidade. Quando? Quando ele veta um projeto de lei ao argumento de que esse projeto é inconstitucional. Isso aqui é controle político preventivo, feito onde? No Poder Executivo. Controle político preventivo, CCJ, feito no Poder Legislativo. Aqui também, controle político preventivo feito pelo presidente porque ele vetou a proposição. Agora, um detalhe sobre o veto. O veto não é definitivo, não é a última palavra sobre o assunto. Então, o veto ainda vai ser analisado em sessão conjunta pela Câmara e pelo Senado. E eles podem derrubar o veto, vencer o veto. Tá? E aí, se o veto for derrubado, ou se o projeto for sancionado, nós já temos lei. Aliás, é sempre interessante você lembrar disso. Quando que um projeto de lei vira lei? Quando esse projeto é sancionado ou se o presidente vetá-lo, quando o veto é derrubado. Isso é que faz com que um projeto de lei vire lei. É por isso, então, que esse parágrafo 5º do artigo 66 ele tem uma redação errada. Porque olha o que ele fala.
Se o veto não for mantido, ou seja, se o veto for derrubado, o projeto vai ser enviado para promulgação. Bobagem. Se o veto não for mantido, eu não tenho mais projeto, eu já tenho lei. Então, o que eu envio para promulgação é lei. E quem promulga a lei? O presidente. Aqui uma pausa. Falamos de sanção e veto para projeto de lei. Cuidado, não existe sanção e veto para emenda. Promulgação de lei, quem faz? O presidente. Promulgação de emenda, pelo artigo 60, parágrafo 3º, quem faz? As mesas da Câmara e do Senado, em conjunto. Cuidado, tá? Mas quem promulga a lei é o presidente, no prazo de 48 horas. Se ele não promulgar, a gente aciona o presidente do Senado, que terá igual prazo de 48 horas. E se ele não promulgar também, o vice-presidente do Senado, de forma imediata, deverá promulgar a lei. Tá? A gente quase nunca chega nesse cenário, não é comum, assim, o vice-presidente do Senado ter que promulgar, não. Normalmente o presidente já promulga, mas se ele não o fizer em 48 horas, a gente tem que acionar o presidente do Senado, que terá igual prazo, que se não fizer, a gente aciona o vice-presidente do Senado. Tá? Eu até listei aqui para você uma situação de 2020 que foi interessante, porque o vice-presidente do Senado, na ocasião, Antônio Anastasia, é que teve que promulgar essa lei, porque o presidente não promulgou no prazo, nem o presidente do Senado, aí veio para ele, tá bom? E por fim, na fase de integração de eficácia, né, que compõe a promulgação e a publicação, temos esse último ato aqui, que é uma condição de eficácia para a lei. Né? Então, a publicação, ela torna o diploma conhecido de todos, porque no Brasil a gente acredita na ficção jurídica, de que se uma lei foi publicada, todos tomaram conhecimento dela, né? Então, quem promulga tem que publicar. E é assim que a gente encerra o processo legislativo. Tá bem? Foi uma aula rápida, objetiva, mas eu espero ter conseguido relembrar os principais pontos com você. O material é um pouquinho mais complexo do que o que eu apresentei aqui em vídeo, porque eu fui pulando alguns slides para poder também ter tempo, né, nessa 1 hora de aula que nós tínhamos, que eu já até ultrapassei um pouquinho, mas nada, né, que vale aborrecer. Mas nesse período, para poder encaixar, eu fui pulando alguns slides, mas deixei um material bem completo para você poder estudar, tá bom? Então é isso. Que bom contar com a sua presença até essa aula número 5 aqui do Dedicação Delta. Ainda temos um último encontro, que é a aula de número 6, onde eu vou estar te esperando também para a gente falar um pouco mais sobre temas que são interessantes para a sua preparação. Tá? Obrigado pela sua presença, bons estudos e até o próximo encontro.